Olá, vamos esperar a galera chegar. Seja bem-vindo a mais uma live sobre apego, né? E essa live é uma live muito especial. Gente do céu, eu não sei de qual lugar do mundo, ou de qual cidade do Brasil você tá me vendo, mas aqui em Curitiba tá um frio, minha Nossa Senhora. É o seguinte, essas lives estão sendo poderosíssimas, um super conteúdo. E já vou te dizer o seguinte, faz o seguinte, para o que você está fazendo aí e você já indica aí para as 10 primeiras pessoas que estão aí, você está conversando, está batendo um papo, vai aqui ó, tem um aviãozinho aqui, ao invés de você me dar coraçãozinho agora, você vai no aviãozinho e você já indica essa live, ok? Pessoal de Grande São Paulo, tá um frio que eu tô sabendo aí, deve estar uns 7, 8 graus, né? Por aí. Pega lá seu chazinho, agora é a hora, mas por dentro a gente vai ferver. Pessoal aqui do Boqueirão, frio também. Vai ficar gravada? Não, não vai ficar gravada. Laura, boa pergunta. Essa live, ela é de conteúdo exclusivo dos assinantes, que você pode assinar, tem um negocinho aqui, uma figurinha para isso, ou aqui, assinante do Instagram, ou assinante do Hotmart. Assinante do Instagram, eu faço alguns stories também de cunho íntimo e umas reflexões mais profundas. Lá no Hotmart é apenas essas lives aqui que ficam salvas num ambiente mais separadinho, tá bom? O Hotmart não está sendo atualizado com as lives. Olha, será? Se a Yara não entrou aqui, ela já deve estar entrando, a gente pergunta para ela. A Yara é Yara Romero, quem mandou aqui a pergunta, você já manda ali para ela, tá bom? Então, importante a gente ficar de olho nisso, quem nos advertiu aí, tá bom? Bom, vamos lá. Hoje, essa live... Deixa eu só ver se já esfriou, calma aí. Esfriou nada, tá fervendo. Essa live é o seguinte, a gente vai começar, eu vou explicar para vocês sobre o ambivalente, quem é a pessoa que faz a ambivalência nos relacionamentos, tá? Depois, num segundo momento, a gente vai fazer o quê? A gente vai responder à pergunta de milhões. Quem é que está certo? Quem é que fica no jogo do relacionamento saudável? O evitativo ou o ansioso? Tá? Pergunta de milhões. E eu responderei do meio para o finalzinho da live. E no final, a gente vai fazer eu vou trazer para vocês a modelagem do apego seguro. O que é isso, dona Ana? Vou trazer para vocês aqui, né? Como é que o apego seguro, quais são as características de um apego seguro para que vocês comecem aí a aplicar na vida de vocês. Então, inclusive, eu sempre trago aqui meu roteirinho para não esquecer de nada. Tragam papel e caneta para vocês pegarem os pontos mais importantes, ok? É o seguinte, eu não vou ficar prestando atenção agora nos comentários, tá? E daí na sequência eu vou falar aqui, vou trazer para vocês o assunto e depois a gente vai abrir para perguntas, beleza? Tranquilo? Então vamos lá! Se fosse você, ficaria até o final, porque as pessoas estão com dificuldade nos exemplos de modelagem de apego seguro, tá? Então essa é a grande chave para você ter sucesso nos seus relacionamentos através da ciência do apego adulto, ok? Então vamos lá. Preparados? Essa live não vai ser longa, ela vai ser um pouco mais curta. Quero ver, inclusive, para ver se eu dou mais espaço para vocês perguntarem. Lembrando que eu vou restringir a perguntas que dizem em relação a apego, tá, gente? Porque depois essas lives ficam salvas num ambiente reservado apenas com esse tema. Vamos lá. O apego ambivalente. Quem é esse ambivalente na maneira de amar, na maneira de se relacionar? O ambivalente é aquele que atua nas duas posições, tanto como ansioso como evitativo. Então vamos lá. Olha, o ambivalente, num primeiro momento, ele não tem uma ordem de como ele vai estabelecer a relação. Depende de como ele está o seu estado de espírito.
Então, digamos, hipoteticamente, eu vou trazer um exemplo para ficar ilustrativo, para ficar mais fácil para vocês. Digamos que eu acabei de sair de um relacionamento onde eu fui muito ansiosa, né? Eu vivi no apego ansioso, essa pessoa armou em mim todos os gatilhos, eu me vi idolatrando a relação, eu me vi numa pessoa que só pensava na relação, afoguei a relação, porque daí eu cobrava, eu queria que a pessoa me respondesse no momento mais rápido, enfim. E isso me traumatizou. E eu fui estudar, eu estou segura agora, mas aí eu aprendi que se eu for ansiosa, eu posso afogar o relacionamento e de repente eu me conecto, eu me apaixono. E daí eu vou me apaixonar, eu vou fazer o quê? Eu vou desativar as estratégias, né, de ativação de relacionamento. O que isso quer dizer? Eu vou desativar o ansioso que existe em mim e vou ficar na neutralidade. O ambivalente, digamos que agora só que agora eu estou ambivalente. Eu não vou neutralizar somente a minha ansiedade. Eu vou ligar o botãozinho do evitativo. Porque, inclusive, eu sei que esse modus operandi um dia me capturou. Aí, olha só que quem já assistiu minhas outras lives, já fez o inventário de relacionamento, sabe que a gente atua mais em um padrão de apego. Então, o meu padrão de apego de outros relacionamentos passados é o apego ansioso. Mas agora eu entrei num relacionamento com o qual eu ter sido ansiosa foi extremamente traumático. Eu, nessa relação agora, eu não só deixei em stand-by a minha modelagem de ansiosa, mas eu também ativei o botãozinho da evitativa. Só que o que acontece? Como no meu inventário de comportamento, no meu repertório é muito mais de ansioso, eu não consigo sustentar o evitativo. Mas consegui sustentar lá por um momento que houve a conexão. Só que o que acontece? O outro é evitativo. E daí eu vou fazer o quê? O outro é evitativo e aos poucos eu vou mostrando as minhas garras, né? Eu vou o quê? Eu vou, na verdade, atuando como é o meu padrão mais comum do inventário, né, das minhas relações, do repertório das minhas relações. E quando eu começo os primeiros sinais de ansiedade, eu acabo que, no final das contas, perdendo essa relação. Isso não é regra, estou trazendo um caso ilustrativo para vocês entenderem o que é o ambivalente. Por que vai ser importante vocês entenderem o que é ambivalente? Porque no meio dessa live, logo depois desse momento, eu vou explicar para vocês algo que as pessoas me perguntam muito. É possível atuar como ansioso e evitativo? Então, espera uma coisa de cada vez. Aí o ambivalente, ansioso, acabou distanciando o evitativo. A relação não existe mais. O que vai acontecer? Esse ansioso, que no começo era evitativo, se tornou outra pessoa que pode ter ficado até ansiosa no começo, mas era evitativo, vai se distanciar e daí ele vai passar o quê? Ele vai passar a atuar como ansioso. Agora preste bem atenção, o que diferencia o ambivalente de uma pessoa que eu já vou explicar daqui a pouquinho. O ambivalente, ele vai fazer o quê? Ele vai tornar esse padrão de comportamento sempre em todas as suas relações a partir daquele momento da seguinte maneira. Ele evitou no primeiro momento, depois ficou ansioso. Neste ansioso, acabou afogando a relação e daí o que ele vai fazer? Nessa ansiedade, ele vai trazer de novo a relação, né? Porque ele sabe nutrir, ele quer essa relação de qualquer jeito, só que apenas como modus operandi de obter poder, ou seja, para ter essa sensação de que conseguiu, mas depois ele não quer mais, tá? Então, e daí ele passa a evitar. Em resumo, o ambivalente é aquela pessoa que atua num primeiro momento como evitativo para poder estabelecer a relação, mas quando tá perdendo ou perde para ganhar, ele vai atuar como ansioso,
até conquistar, conseguir novamente, mas somente pelo poder de conquista. E daí quando a pessoa volta, ele passa a ser evitativo. Ele começa, inclusive, a ter isso como modus operandi, porque ele percebe, né, e tem uma sensação muito boa da conquista, né, quando a pessoa se afasta. Só que qual que é o grande problema? O ambivalente faz isso inconscientemente. Ele, desde muito cedo, encontrou nessa manifestação nessa maneira de amar, um recurso de sobrevivência mesmo, né? Como ele perdia de uma forma muito frequente as suas relações, provavelmente viviam relações aí com os pais, onde os pais também eram muito estáveis, sabe? Tem muitas relações que os pais vão e voltam. Ele era amortecedor, talvez, de relacionamento desses pais. O que acontece? Ele passa a entender que esse ser camaleão é comum. E ele começa a entender, inclusive, que estratégias de sedução não é ruim para obter, né, um certo conforto temporário, para entender que tem um poder de sedução e trazer de novo aquele par, mas acaba aí essa sensação. Depois ele começa a entrar em estratégia de desativação de relacionamento, ou seja, de um padrão ansioso, ele vai, depois da conquista, dentro da relação para o evitativo. Bom, a pessoa ambivalente, ela faz isso dentro de uma relação, ou seja, dentro de uma relação com uma pessoa. Agora, digamos o seguinte, digamos que você tem chegado muito para mim essa pergunta. Eu sou, engraçado, dona Ana, eu sou ansioso no meu relacionamento amoroso, né, com o meu par, com a minha par, mas eu tenho um colega no trabalho que, meu Deus, como eu sou evitativo, sabe? Eu não sei o que acontece. Daquela pessoa em especial, eu vejo a mensagem, mas não respondo, ou então eu vejo que chegou mensagem, eu vou responder no outro dia. Essa pessoa é extremamente carinhosa comigo, traz bombom, faz isso, faz aquilo, e é super bacana, é uma pessoa que meus amigos gostam, mas eu não consigo gostar dessa pessoa. Porém, fulano, meu Deus do céu, eu faço o que o fulano quer, eu faço isso, eu faço aquilo, eu mando mensagem, eu sou disponível. Mas, ou seja, eu vivo ansiando por ela, em anseio por aquela relação, mas com a outra pessoa que é bacana, que tá aqui e que nem sei como é que ainda é meu amigo, ou nem sei ainda como é que vem atrás de mim se eu ignoro a pessoa. Eu sou ambivalente? Não. Você não é ambivalente. O ambivalente vai fazer isso como estratégia de relacionamento com uma pessoa. O que está acontecendo com você é que você está modulando o seu comportamento através, né, do esquema de gatilhos que cada pessoa acaba te entregando. Então é muito comum, por exemplo, de uma pessoa estar num relacionamento onde ela está venerando um relacionamento, idolatrando um relacionamento, tudo é para esse relacionamento, mas tem um amigo ou um irmão, né, que super tá presente, manda mensagem e a pessoa fala assim, nossa, pessoa melosa, ai meu Deus, não tenho tempo, que saco, né? Muitas vezes, inclusive, uma pessoa quando tá mais autoconsciente, né, ela olha para aquilo e fala assim, nossa senhora, eu tô fazendo na vida da pessoa que eu tô amando a mesma coisa, eu tô sendo a pessoa, né, na vida dessa pessoa, esse fulano que fica aqui em cima de mim. Tá fazendo sentido isso para vocês? Tá fazendo isso? Me manda coraçãozinho aqui enquanto eu tomo só um chazinho, só para tomar um quentinho no corpo e dar uma respirada. Eu sou essa pessoa. Comigo é o contrário, eu sou ansioso e as pessoas têm proveito, e agora estou aprendendo que devo evitar certas pessoas porque as pessoas percebem meu jeito e até me evitam, e eu fazendo de tudo para atender. Então tá, vamos lá, a Croma não entendeu. É o seguinte, por exemplo, vou dar um caso de uma jovem. Digamos que uma jovem tem 4 irmãs. 2 estão fora do Brasil, não ligam muito para ela, mas uma, né, vive o apego ansioso. Extremamente carinhosa, amorosa com ela e tal,
mas já tiveram problemas no passado. E toda vez que essa irmã manda mensagem para ela, gera gatilhos nela, e ela acaba, esses gatilhos fazem com que ela não queira lidar com essa irmã. Com essa irmã, ela faz o quê? Ela evita a intimidade. Ela evita a aproximação, porque a aproximação vai gerar intimidade. E a intimidade é algo que, quando eu estou evitando, estou em estado evitativo, é algo que eu não quero, porque senão eu vou ter que, requer tempo, requer que eu olhe para aquilo. E quando eu estou em estado evitativo com uma relação, eu não quero olhar para aquela relação, eu estou com dificuldade para lidar com as emoções que aquela relação está me trazendo. Só que eu posso estar atuando assim com essa irmã, por exemplo, no caso esse caso ilustrativo que eu trouxe. Só que por carência, né, por circunstâncias da vida estou carente e de repente acabei me conectando com uma pessoa evitativa que ativou em mim todos os gatilhos da ansiedade. E eu estou venerando essa relação, eu estou fazendo de tudo para nutrir essa relação, eu estou amortecendo essa relação, mas eu também estou cansada de amortecer essa relação, e daí eu peço atenção, entende? Com uma pessoa eu estou vivendo o apego ansioso, e com outra pessoa eu estou vivendo o apego evitativo. Isso não é uma pessoa ambivalente, isso é uma pessoa que está modelando a sua maneira de se relacionar. Já o ambivalente, ora é ansioso, ora é evitativo, dentro de uma relação com o seu par, para principalmente se sentir seguro, tá bom? Yara, se for você que está me mandando mensagem, deixa eu te dizer que a tela está bloqueada. Deixa eu desbloquear aqui. Não sei se eu vou conseguir ver. Entenderam? Essa é a forma mais simples de entender. Vou deixar aqui o meu WhatsApp para ficar mais fácil. Tá bom? Certo? É isso, pessoal. Vamos lá. Esse é o primeiro momento da live. Agora nós vamos para... A live está dividida em 3 blocos. Nós já vamos para o segundo bloco. E depois o terceiro e último bloco é o mais importante. Eu, se fosse você, ficaria até o final. Ok? Tá travando muito a live, gente? Eu preciso saber se tá travando. Me ajudem aqui para saber se tá... E quando é ansioso... E quando é ansioso e depois é mais evitativo, não manda mensagem, eu sempre procuro o que fazer. Deixa eu te falar uma coisa. Eu vou fazer uma live com vocês só sobre reciprocidade, tá? Uma comunicação recíproca. Porque o que eu percebo é que tanto o ansioso não sabe fazer a leitura e não consegue corresponder à comunicação do evitativo, e o evitativo não sabe fazer a leitura e não consegue corresponder para uma comunicação saudável para o ansioso. Tá? Eu não vou responder essa pergunta porque, inclusive, a Yara, anota aí para mim, fazendo favor, comunicação e reciprocidade para ansioso e evitativo. Porque daí, isso é uma live que a gente tem que trazer várias estratégias. Eu não consigo responder assim, de uma forma tão simples. E daí a gente deixa até mais educativa, né? Para vocês terem estratégias de como é que eu lido de uma forma, com uma comunicação recíproca, sem afogar um evitativo, mas também não deixando de lado o que eu sinto para poder falar. Assim como, né, o evitativo se comunica com o ansioso para gerar nele um pouco mais de segurança e confiança para que ele não fique tão afobado diante da situação. Tá bom? Bom, continuando, a gente vai para o segundo momento da nossa live, que é o seguinte. Como é que eu vou falar isso sem o Instagram me derrubar? Quem é que deve sobreviver no mundo das relações? O ansioso ou o evitativo? Sabe que eu recebo muitas mensagens, né, nos vídeos quando eu posto sobre evitativo e ansioso? É o seguinte: o ansioso merece morrer sozinho. E já alguns dizem: o evitativo merece morrer sozinho.
Então vamos lá, quero saber de vocês aí. Quem é que merece morrer sozinho? O ansioso ou o evitativo? Ai, dona Ana, você é psicóloga, você vai dizer que nenhum. Se você pensou isso, você acertou. Ninguém merece morrer porque é um, porque é outro, porque esse modus operandi, tá? É inconsciente. Quantas vezes, né, pessoas entraram aqui na minha live, meu Deus do céu, eu sou isso e nem sabia. Ou ainda, assiste a minha live, anota tudo e daí vai viver a vida e de repente se vê o quê? No modus operandi do ansioso ou do evitativo. Porque está enraizado, é tão profundo, tão inconsciente que, olha só, não tem consciência das suas atitudes. Então nenhum merece morrer porque eles não sabem, na sua grande maioria, que estão atuando dessa forma. O evitativo, quando se dá conta, né, na maioria das vezes, perdeu a pessoa. E já o ansioso, quando se dá conta, só qual é a única chance que ele vê? De ir embora, né? Porque ele, quem assistiu uma das minhas lives, eu coloco lá que o ansioso muitas vezes é visto como o inimigo da relação. Ele se torna, né? Mesmo que ele não queira, muito pelo contrário, ele quer nutrir a relação, ele quer intimidade, mas ele acaba se tornando inimigo da relação e daí ele tem duas saídas. Ou ele vai se silenciar para amortecer, mas pelo menos ele continua ali com o seu objeto de desejo, né? E eu não estou falando que o ansioso trata a relação do outro como objeto, não. Isso é uma forma técnica da gente dizer, tá bom? E o evitativo, ou ele faz isso, né? Ou ele amortece os seus sentimentos, reprime, ou ele é tão angustiante que ele fala, cara, eu amo, mas eu não aguento. Eu vou precisar ir embora, me refazer, porque eu estou em cacos, tá? Por que pro evitativo, o ansioso merece morrer sozinho? Porque para o evitativo, né, o ansioso gera estresse, o ansioso cobra, o ansioso não entende, o ansioso invade, o ansioso é emocionado, o ansioso é um carente, um saco sem fundo emocional. Essa pessoa merece morrer sozinha porque ela não consegue se adaptar, não consegue respeitar o espaço do outro. E isso para o evitativo, né? Enquanto que o ansioso vai virar para o evitativo e vai dizer o seguinte, olha, você merece morrer sozinho, sabe por quê? Porque você não reconhece o valor nas pessoas. Você é egoísta, você é egocêntrico, você acha que você é o alecrim dourado que não tem defeito. Tudo que eu faço é para manter a relação, para nutrir a relação e eu sou ignorado. Você merece ficar sozinho porque tudo que eu faço é visto, né, como carência, como demais, mas e o que é que você faz? Gente, vamos lá. A gente não pode ser hipócrita. É ou não é verdade? Nós estamos vivendo o maior clima de guerra entre sexos. Porque o homem, né, agora é banana. O homem quando eu digo guerra de sexo, né, guerra nas relações. Fulano é o suficiente, não é indisponível. Fulano é emocionado. Mulher é interesseira. Sabe? Meus consultorandos, quando entram aqui para mim no setting terapêutico, que eles vêm, né? Porque olha, eu não aguento mais essa relação, tá difícil, a pessoa não me compreende. Eu deixo a pessoa falar. E depois de tudo que ela falou, eu viro para ela e digo bem o seguinte, bom, não é ela que está aqui comigo. Quem está aqui comigo é você. Ela ou ele é o menor dos nossos problemas. Eles são apenas um mapa para conhecer as suas sombras. Não estou aqui para passar a mão na sua cabeça, estou aqui para aprofundar nesse mar. E quem será o mapa para essas águas profundas são exatamente esses parceiros com o qual você está reclamando. Tudo com o qual você está reclamando nele é o que está mal resolvido em você. Alguns não voltam. Mas os que voltam, eles iniciam no setting terapêutico com a queixa, né, em relação ao seu par,
e acabam percebendo em si as suas mazelas que eles carregam de outras relações, traumas que acabam, né, projetando no outro. Isso fez sentido para vocês? Querem que eu traga um exemplo? Claro, né? Eu sempre trago o exemplo de uma forma que não comprometa nenhum dos meus consultorandos. Vou trazer o meu. Eu sempre gosto de contar isso. Eu nunca esqueço no dia que eu cheguei no setting terapêutico e eu falei, olha, tá difícil minha relação, acontece isso, isso, isso assado, a pessoa faz isso, isso assado. Eu tava muito brava, né? Não vou entrar aqui em detalhes do que eu falei, mas eu tava muito brava. Quem tem relacionamento que tá vivendo uma crise sabe o que eu tô falando. Bom, esse terapeuta esperou falar também, né? Viu? Aprendi com ele. Esperou falar. Ele falou assim, ó, poxa vida, Ana, sinto muito que essa seja você. Não, mas não tava falando de mim, tava falando de fulano. Você está falando daquilo que você não consegue resolver, daquilo que está mal resolvido. Não, mas calma aí. É a pessoa que está, vou dar um exemplo, a pessoa que está, me humilhando. Aí ele virou para mim e falou assim, eu sinto muito que você se humilhe, sinto muito que você não consiga ser fiel a si mesma, né? Quando eu trouxe questões de traição, e quando a gente fala de traição aqui, traição para cada um significa uma coisa, né? Então ele virou para mim e falou assim, sinto muito que você esteja, enfim, tudo em relação a mim. E eram questões que eu precisava responder. E por que eu trouxe isso? Que estavam resolvidas em mim. Por que eu trouxe isso? Não é sobre o ansioso merece morrer sozinho, ou o evitativo merece morrer sozinho. Você, em algum momento da vida, foi evitativo e não percebeu? Você, em algum momento, ou pode estar no evitativo, ou pode estar no ansioso. Você merece morrer sozinho? Eu quero. Cheguei à conclusão de que eu quero morrer sozinho. Deixa eu te falar uma coisa. O ser humano foi programado para se relacionar o tempo todo. E aqui não é somente com um par com a qual eu vou me deleitar, né? Através não só de uma conexão de alma, mas também de uma conexão carnal. Não é somente com essa relação que nós estamos falando. É uma relação diariamente, desde o bichinho, do pet, até a pessoa que é o desconhecido que encontra na rua. O ser humano é um ser de relação. Então, todos merecem aprender. E não há forma melhor de a gente aprender através das nossas relações. Todas. Desde o momento que a gente nasce, a gente está se relacionando. Certo? Então, o que eu, deste segundo bloco que eu queria deixar para vocês de reflexão, é que vocês hoje saíssem dessa live e voltassem para casa de vocês, principalmente porque vocês vão ter material para isso, que é o que nós vamos caminhar para o terceiro bloco dessa live, que é a modelagem, comportamentos, atitudes, processos psicológicos de uma pessoa segura, que você aplicasse isso em você. Que você baixasse suas expectativas em relação ao seu par, esperando, né? Porque esse modelo que você criou, né? Que a pessoa corresponda, só existe na sua cabeça. Essa pessoa nunca vai conseguir corresponder a esse ideal, porque você teve uma sinergia de circunstâncias, relações, foi exposto a símbolos, representações únicas. Então, essa pessoa não vai conseguir ver o mundo e atuar nele como você deseja, almeja, percebe e vê. O amor, para mim, se resume em duas coisas. Aceitar o outro como ele é, tá? E diminuir as expectativas desse eu que eu criei dentro de mim. Ou seja, todo dia, né? Me perdoar a mim mesma por eu ter criado expectativa em relação a esse eu ideal que eu criei do outro. Amor, na minha concepção, é isso. E quando eu tiro a expectativa, eu passo, né, a me admirar com esse processo. É a famosa admiração que não pode deixar ir embora. Só que lembrando de uma coisa, né? Eu não consigo admirar o outro se eu não estou admirando a mim mesmo. Eu não consigo aceitar o outro como ele é se eu não estou aceitando a mim como eu sou. Ok? Então fica aí essa reflexão
desse segundo bloco. Pergunta de milhões, está fazendo sentido? Não existe só esses dois tipos, não é somente o ansioso e o evitativo. Existe o ambivalente também, que eu falei no comecinho dessa live. Quem é meu assinante vai conseguir rever, tá? Sendo assinante ou pela Hotmart ou aqui pelo Instagram. Mas eu vou falar aqui também rapidinho para vocês, né? O ambivalente é aquele que atua tanto como ansioso quanto como evitativo em uma mesma relação, porque assim ele aprendeu ao longo do seu repertório de relações, tá bom? Histórico de relações. Ok? Entendi que fez sentido. Vamos para o terceiro e último bloco, né? Que é a modelagem, né? Quais são os princípios? Ô, dona Ana, para eu ser uma pessoa segura na relação, como é que eu devo ser? Bom, primeiro tá na palma da mão, apenas com 3 dedos. Depois a gente vai trazer as ramificações. Mas esses 3 pilares aqui são os 3 pilares que vão fazer com que você se identifique, né, com que você sejam princípios que vão te autodominar na relação para que você entregue ao outro e a si mesmo uma relação segura. Primeira coisa, e o mais importante, né? O seguro, ele é uma pessoa disponível. E aqui eu quero te dizer o seguinte: esse disponível não é estar disponível o tempo todo para a pessoa. Esse disponível é o seguinte: opa, já cuidei de mim, já me amei, já estou bem, agora estou disponível para essa relação. Disponível desde que eu entendi que eu sou a prioridade, mas somente quando eu sou prioridade porque aí eu sendo prioridade eu fico inteiro, fico bem, eu vou para essa relação inteiro, íntegro e sem cobrar. Inclusive, quando eu estou assim, eu sou assim, eu aceito que o outro também ainda não me respondeu ou ainda, né, está lá no seu processo de recolhimento, que seja na sua caverna, porque ainda não está disponível. Como eu sou essa pessoa, eu estou segura disso, eu vou deixar o tempo dela, tá? Este é um princípio importantíssimo do apego seguro, quando eu estou seguro nas relações. O segundo é, não interfere. A pessoa segura não interfere no processo da outra. Por quê? Porque ela aprendeu a curtir o seu processo. Ela aprendeu que é necessário espaço para a construção do seu processo. Ela não, como ela está inclusive preocupada, né, na construção do seu processo, da sua psique, como ela não quer ser interferida, então ela também não vai interferir, tá? Então, ela é uma pessoa de não interferência, ou seja, aquela típica pessoa que não quer mudar o outro, né? Aceita com o outro como é, mas já se aceitou, então não quer também que o outro, não admite que o outro interfira no seu processo, que queira mudá-lo. A pessoa segura fala assim: sinto muito que você não gosta da minha roupa. Eu, no meu processo, entendi que é assim que eu gosto de me vestir. É assim que eu vou continuar me vestindo. Não vou deixar de te amar porque você não curtiu meu modus, né, operandi de me vestir. Mas eu não vou mudar porque você solicitou, ok? E por fim, encoraja, né? Que não é por fim, né? Nós vamos trazer outras coisinhas aqui hoje para vocês. Mas esses 3 são os mais importantes. Nesse quesito aqui de encorajar, eu tenho tanta coragem, tanta força em viver, né? É tão bom eu estou tão seguro, autoconfiante das minhas habilidades, do meu lugar no mundo, que tudo que eu quero que as pessoas, principalmente a pessoa que eu amo, desfrute também dessa sensação. Então ele vai encorajar continuamente o seu par, né? Vai perguntar do seu trabalho, vamos naquela comemoração de final do ano chata? Vamos. Claro que vamos, é importante para você? Vamos. Né? Você me ajuda no final de semana na empresa? Vamos. Né? Mesmo que eu não goste, mas para o meu par é importante, então vamos. Eu não gosto muito da minha sogra, mas é importante que a gente fique, eu sei que é importante para você, mas vamos ficar, né, 2 horas ao invés de 4? Vamos.
Então tem essa negociação, ou seja, esses 3 pilares estão presentes numa pessoa segura, ela é disponível, porque ela é disponível para a vida, é disponível para ela. Ela é uma pessoa que não interfere, porque ela também não gosta de ser interferida, ela está amando o processo dela, então não vai interferir no seu. E por fim, ela encoraja, porque é uma pessoa autoconfiante, né? Ela tem coragem de viver, de experienciar, de desfrutar da vida. E por te amar, ela gostaria que você também, né, desfrutasse dessa sensação maravilhosa. Esses são os 3 principais. Agora eu vou trazer alguns outros aí. Vocês anotaram? Vocês estão anotando? Quem não tem acesso ao conteúdo assinado, vocês estão anotando? Quem tem assinado tem acesso às outras lives também que já foram, tá? Então pode fazer aí uma maratona, né? Maratonar, anotar, ter um caderno. Tem uma live que eu fiz um inventário, né? Para descobrir qual é o padrão que vocês têm atuado nas últimas relações, tá? Bom, é o seguinte, vamos lá. Mas características de uma pessoa que vive o apego seguro, tá? E que entra numa relação. Os 3 primeiros eu já falei. Agora vamos lá. Esse aqui, tá? Esse aqui, se todo mundo tá falhando, gente, o evitativo, até o seguro, tá? Erra bastante nesse aqui, que é na comunicação, tá? Mesmo ele sendo um bom comunicador, né? Ele também vacila nisso, porque não basta eu ser um bom comunicador. Eu também tenho que ser um comunicador ouvinte. O que isso quer dizer? Para que eu me comunique bem com a pessoa, eu tenho que prestar atenção na pessoa. A pessoa segura, antes de falar, ela será um bom ouvinte. E ela, lembrando o seguinte, quem assiste as minhas lives, quem já viram alguns em podcast, acho que eu já devo ter falado sobre isso. A escuta ativa não é apenas eu ficar escutando e dizer, eu entendi, ou ser empático. Mas a escuta ativa, ela tem uma pergunta muito importante no final, como é que eu posso te ajudar com isso? Como eu consigo te ajudar? Ou seja, pergunta que vá fazer com que você entenda do ponto de vista da pessoa, não do seu, tá? Porque às vezes as pessoas querem... Quantas vezes a gente não quer mudar? Deixa eu só desbloquear aqui. A outra pessoa, com o nosso ponto de vista, a gente escutou, a gente foi paciente. A pessoa termina de falar, aí você quer dar a sua opinião. Porque você tem mais experiência. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, tá? Ninguém vai mudar de opinião porque você pensa diferente. Não é assim que as pessoas mudam de opinião. As pessoas mudam de opinião quando elas entram na experiência. Você quer fazer uma pessoa mudar de opinião? Mostre para ela como funcionam as coisas na prática. Ou seja, mostre para ela como a experiência funciona. Aí, a hora que ela entrar na experiência, aí ela vai escolher se ela vai mudar, tá bom? Então, a pessoa segura, e se ela percebe, a pessoa segura, inclusive, percebe que a sua comunicação nunca está boa e ela vai buscar melhorar. Ela vai buscar perguntar, nossa, olha, isso te ofendeu? Vai procurar estudar, vai ver live, vai fazer vídeo, vai salvar, vai curtir vídeo que fala sobre comunicação, vai salvar. Por quê? Porque ela quer não só ser um bom ouvinte, mas também quer ser um bom comunicador dos seus sentimentos, tá bom? Porque, inclusive, o seguro entendeu uma coisa, se ele ficar reprimindo sentimentos, emoções, amortecendo, uma hora ele sabe que ele vai virar panela de pressão. Que ninguém é de ferro, né, gente? Todo ser humano é uma panela de pressão prestes a explodir. Todo, inclusive o seguro, tá bom? Olha esse que legal. Eita, o seguro é o sonho de consumo de todo mundo. Vamos. É o seguinte, vocês ficam falando, ai, dona Ana, não tem ninguém no mercado, sei que. Por que vocês não se tornam, né, umas pessoas que assim, magnéticas, né, que todo mundo quer? Olha aí, se tornando uma pessoa segura, né? Pessoa segura não faz joguinhos. Gente, ela não tem tempo para isso. Ela não tem saco para isso. Ela não tem insegurança para isso. Ela está aberta, fala o que quer
ela se movimenta, o dinheiro para ela é uma manifestação de amor, então ela não vai medir esforços, tá? Não faz joguinho. É daquela pessoa que, se já for adulta, ela fala, não quero te conhecer ficando com você, não, vamos namorar. Que dali 2 meses, se ela tiver já 45, 50 anos, daqui 2 meses ela fala, vamos morar junto, vamos. Tá? Ah, mas isso não é emocionado? Isso faz parte de um comportamento seguro, não tem jogos, tá bom? Entendendo o seguinte, ela vai entrar nesse, 2 meses, já fiquei, não tenho tempo para perder, porém ela sabe onde ela está pisando. Ela sabe que daqui 3 meses essa relação não pode dar certo, mas ela quer pagar o preço, tá bom? Ali, ó, isso é muito importante e perigoso, tá? Mas quando uma pessoa se conhece, ela não cai nessa armadilha. O seguro, ele se considera, tá? A pessoa responsável pelo bem-estar do outro. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que ele não entra na relação para ser feito, né? Para que o outro faça feliz, para que o outro o deixe feliz, deixando recadinho para ele, dando presente para ele, ou seja, entregando toda a linguagem de amor para ele. Não, o seguro está seguro de si e vai ficar bom em ler a linguagem do amor do outro e vai entregar nessa linguagem, tá? Então ele vai ser uma pessoa que estará ali, lembra, ele é disponível, então ele vai entrar em uma relação para ser responsável pelo bem-estar do outro. Só que aqui, quem assistiu minha live também, sabe o quanto que essa é uma característica perigosa. Por quê? Porque a pessoa muitas vezes entra segura na relação. Ela vai estar ali, né, para poder beneficiar o outro, porém ela vai perdendo a mão. Sem perceber, ela começa a atuar no ansioso, que é o quê? Passa a entregar, aquela relação parece ser o único, se torna o único foco da sua vida. Porque por mais que ele faça, se ele tiver com uma pessoa saco sem fundo emocional, nunca vai preencher, ele vai sentir sempre em falta e vai acabar perdendo a mão, gerando dívida emocional, tanto nele quanto no outro. Tá? Então essa é uma característica que a pessoa tem sempre que... No meu livro tem um capítulo muito bonito que se chama Orai e Vigiai. E nesse capítulo eu ensino, né, uma técnica, inclusive, da gente ficar constantemente, né? O que é esse orar e vigiar? É vigilante em relação, né? Como é que a gente está, se a gente está atuando nos excessos e orando. Orando trazendo, né, palavras que nos coloquem, né, de novo no caminho do meio. Então, este é um convite para orar e vigiar, tá? Essa característica. Bom, o seguro, ele, mais uma característica, tá? Ele é corajoso em expressar e manifestar os seus sentimentos. E também honesto. O que ele quer? O que eu quero dizer com isso? O seguro, ele tem segurança das suas sensações. E ele também não tem medo de expor para ser julgado como vulnerável. Ele quer experimentar a vida. E é sempre um convite para que o outro também experimente. Então, ele vai falar abertamente dos seus sentimentos. Mas aqui, eu sempre falo, né? E sempre eu sempre ensino os meus consultorandos. Você sempre pode falar dos seus sentimentos, do que você sente, mas sempre lembrando, né, qualificando, descrevendo, deixando muito claro que isso diz respeito a você, que não é o outro. Porque muitas vezes as pessoas expressam, né, manifestam seus sentimentos atacando o outro, sabe? Sou assim porque você faz isso, né? Estou sentindo isso porque você faz isso, né? Não. A pessoa segura estou me sentindo dessa forma, é o que eu sinto, né? Isso é o que eu sinto quando determinada ação, determinada situação acontece. Ele não coloca a culpa no outro, ele tem
total noção de que o que o outro faz nele o que o outro faz só vai até aqui. Agora, como ele internaliza, é de responsabilidade dele. Uma vez que aquilo foi internalizado, é de responsabilidade dele, só diz respeito a ele. Ele não vai atacar o outro, ele vai externalizar o que se diz a respeito dele. Isso é quando a pessoa está segura das suas sensações, das suas emoções e autoconsciente, tá? De si. Bom, é o seguinte, essa aqui, você sabe que essa característica, por favor, tá, gente? Aí não, se vocês pegarem apenas o recorte do que eu vou falar, isso é muito perigoso. Então, por favor, né, sejam pessoas responsáveis aqui em relação ao que eu vou dizer. A pessoa segura, ela se compromete a resolver o problema do momento. E aqui nós, mulheres, temos uma habilidade que nos envenena. Qual é essa habilidade? Nós temos uma habilidade de nos atentar a detalhes de cenas passadas e trazer esses detalhes para o momento agora. E usar isso, né, porque essa é uma habilidade, usar isso a nosso favor e contra o outro. Só que qual que é o problema disso? Tudo que está no passado vira lixo tóxico emocional. Porque aquilo ficou no passado e só está sendo trazido para o presente como recurso, tá? Como recurso para poder trazer a dor novamente, e a gente chama inclusive de reencenar a cena. A pessoa traumatizada faz muito isso, né? Ela traz ela se conecta com pessoas do próprio trauma, que muitas vezes abusadores, né? Vocês já viram isso, para reencenar a cena achando que dessa vez vão vencer. Então, a pessoa segura não traz questões do passado, ela apenas se atenta a detalhes do momento. E porque daí nesse sentido o homem acaba ganhando por uma questão neurológica, né? Ele não tem já essa habilidade subjetiva que a mulher tem. O homem é mais prático, né? É uma questão morfológica, da morfologia do cérebro dele. A testosterona ajuda muito pela questão do foco. Então, qual é o problema deste foco, deste momento? Então, isso inclusive é uma queixa que os homens trazem com muita frequência. Poxa vida, dona Ana disse que me perdoou, mas continua trazendo questões do passado. Gente, isso mina qualquer relação. Assim como tem homens que disseram que perdoaram suas parceiras, mas continuam trazendo questões do passado. Não, a pessoa segura, ela se responsabilizou em ficar naquela relação. O que passou, passou. A pessoa segura não tem tempo para ficar lambendo ferida do passado. Também tem no meu livro. A pessoa não fica paralisada na cena da dor. Porque quanto mais você fica paralisado na cena da dor, mais identificado com o corpo de dor você fica. Mas isso é um tema para uma outra live. Certo? Então, isso é muito importante. Tá acabando já a live, eu falei que ia ser mais curta e no fim acabou não sendo. Isso é muito importante, tá? Eu acho que eu colocaria esse no top 10 de importância, tá? Depois dos 3 primeiros que eu falei para vocês que é a raiz de tudo. Esse é o seguinte, essa característica da pessoa segura, ela não faz grandes generalizações em conflito, ou seja, você é assim porque todo homem é assim. Você é assim porque toda mulher faz isso. Isso é coisa de mulher. Isso é coisa de menina mimada. Isso é coisa de menino, filhinho da mamãe. E isso quem faz são artifícios, tá, de comunicação, tanto do evitativo quanto do ansioso. E como é que o seguro faz então, dona Ana? Se trata, lembra que eu falei? Ele traz as suas sensações, as suas emoções
diante do seu parceiro, da sua relação. E é isso. E evita também trazer para conflitos, né, as generalizações também, trazendo você é como seu pai, você é como a sua mãe, generalizando, né? Não tem, pode até ter características. Eu tenho características da minha mãe, tenho características do meu pai, mas eu não sou como a minha mãe e não sou como meu pai. É impossível ser, né? Cada um é uma sinergia, né, de ingredientes diferentes de cada um, tá? Vocês estão se reconhecendo em discussão aí? Tenho certeza que sim. E vamos lá. É o seguinte. Quando essa característica que é uma característica também perigosa, que se a pessoa entra segura numa relação com uma pessoa muito instável emocionalmente, essa pessoa segura coloca uma corda no seu pescoço se ela não tomar cuidado. A pessoa segura, ela lembra que ela se preocupa com o bem-estar do outro? Então, numa discussão muito quente, acalorada, antes de qualquer coisa, a pessoa segura, antes de querer colocar o ponto de vista dela, antes dela querer ter razão, ela vai se preocupar em avaliar como é que essa pessoa que ela ama está, esperar, respirar, trazer estratégias com que primeiro essa pessoa se acalme, né? Então, é bem típico de cena de filme, já viu? Quando aquele casal, uma pessoa se descontrola, a outra começa a observar, fica esperando, até que uma hora a pessoa segura, vai lá e dá um abraço nela e a outra pessoa... e desarma a pessoa. A pessoa segura faz isso, porque lembra, ela tem sobrando, ela está disponível, ela não interfere no processo, é uma pessoa que encoraja, né, para que os sentimentos saiam. Só que ela é tão boa em fazer isso que muitas vezes ela apaga tanto esse fogo que ela acaba, né, se apagando. O que vai junto vai o seu fogo também, vai a sua vida também. Ela fica tanto tempo, né, apagando o incêndio que ela perde a noção de si, certo? Porém, se você... o que que eu vejo, né? Ah, meu Deus, eu vou denunciar a minha idade agora, mas eu acho que é um exemplo bem poderoso, né, pra gente finalizar essa live. Eu tenho 42 anos de idade e sabe que pra mim, eu nasci de uma geração que a gente não precisava usar cinto de segurança. A gente não precisava respeitar e colocar, eram apenas 3 pessoas na frente e 2. Até era lei, mas ninguém era multado por causa disso. Então, a gente começou o quê? A gente começou, quando foi colocado, né, que não poderia mais andar com 4, 5 pessoas. Eu lembro que meu pai tinha um Fiat 147 que ia 4 pessoas apinhadas atrás, né, mas se duvidar mais 3 na frente, né? Quem tem mais de 42 anos sabe que eu tô falando. Quando veio a lei, nós íamos ser punidos, né, em relação a isso. O que aconteceu? A gente começou a entrar no modus operandi de modelagem, né? Entraram as campanhas do governo explicando, né? Fizeram adaptações nos carros, né? Os cintos tiveram que sair. Eu lembro que, né, o cinto ficava debaixo do banco. Então, os cintos tiveram e foram modernizando, e cinto de 3 pontos e não sei o quê. Bom, hoje em dia a gente não consegue entrar num carro, né, sem pensar em colocar o cinto de segurança. Mas de tanto que a gente foi vendo, de tanto que a gente foi escutando e de tanto que a gente, né, foi sendo exposto, inclusive, às consequências de não entrar na regra. Bom, por que eu trouxe isso? Digamos que o modus operandi seja agora as novas regras de trânsito, para que a gente possa transitar nas relações. Essas são as regras da boa convivência. Esse seria o nosso cinto de segurança. Essa seria a quantidade de pessoas no carro. Se eu fizer a minha parte, se eu adequar o meu carro, se eu entrar e já colocar o meu cinto, eu vou fortificar para as outras gerações exatamente esse modelo.
Hoje, a minha filha, né, com 12 anos, eu não precisei nem ensinar, né? Porque ela tinha que ficar numa cadeirinha, depois teve que ficar num assento e depois teve que colocar o cinto. Então, hoje ela entra e muitas vezes me lembra, mãe, coloca o cinto. Então, eu venho aqui, né? Falo com vocês, insisto nesse conteúdo, também toda vez que eu venho aqui eu me curo um pouquinho também, eu também tenho muito a melhorar como ser humano. Eu sempre falo para os meus consultorandos que eles são os meus mestres. O que eu quero dizer? Eu aprendo com cada um deles. Graças a Deus eu tenho um trabalho que a cada hora eu tenho a oportunidade de me esvaziar e de preencher deles, porque eles são os meus mestres, são vocês que me conduzem, vocês que trazem as dores. Então, nós temos a oportunidade, né, de mudar a história. E a mudança começa com o nosso comportamento. Ou seja, não espere o seguro chegar na sua vida. Não espere, não acredite que as pessoas têm a obrigação de mudar. A mudança começa na gente, né? Começa em você, tá bom? A live em si acabou. Agora nós vamos para algumas perguntas pertinentes ao apego. Espero ter feito sentido na vida de vocês. Vamos lá? Algumas perguntas para também não estender muito e que sejam relativas, né, ao apego. Esse é o seu momento, tá bom? Ixi, Maria, tá aqui, tô aqui super atrasada, tá aqui embaixo. Ah lá, ó. Tem carro, ó, boa, Dana, tem carro que apita sem parar até colocar o cinto, né? Então tá eu aqui, a dona Ana, eu sou o carro que fica apitando até vocês colocarem o cinto. Eu vou ficar aqui apitando live até vocês, isso aí entrar na cabeça de vocês. Se vocês mandarem as perguntas na caixinha de pergunta, me ajuda, é melhor, tá? Como a Ana fez aqui. Não respeitei o afastamento da pessoa e agora não fala mais comigo. Tenho que fazer sobre? Tem. Você vai fazer o seguinte, você vai cuidar de você, tá? Porque toda relação vem nos ensinar. E essa relação te ensinou já. Esse já é o aprendizado. Te ensinou que se você não respeitar, né, o tempo do outro, o espaço do outro, você vai continuar repetindo o mesmo padrão. Então pronto, esse é o aprendizado. Não insista. Cuide agora de você. Né? Se eu fosse você, né, voltava lá nas minhas lives, se você não é minha assinante para ter essa oportunidade, faça assinatura. Gente, a assinatura é barateza, tá? Tanto no Instagram quanto no Hotmart, porque eu quero que vocês tenham acesso a isso. Para você fazer um inventário das suas relações, se você atua sempre no ansioso. Então, assim, não tem o que fazer. A resposta já foi dada, né? Você não deu espaço e a pessoa se sentiu desrespeitada. Agora vá cuidar deste apego, do quanto isso está limitando, impossibilitando, dificultando as suas relações. Isso é o mais importante. E não tenha medo de perder as pessoas. Gente, quem tiver que voltar para a sua vida, quem estiver conectado com você, com o coração aberto para você, vai voltar. Tá bom? Como funciona essa assinatura? Fica gravada lá? Tem outros conteúdos? Por enquanto, só conteúdos sobre... Vamos lá. No Instagram, a assinatura, ela tem essas lives salvas. E também eu faço, às vezes, stories com reflexões mais profundas que eu não faço abertamente aí, porque, às vezes, 3.000 pessoas vendo os meus stories. Então, não dá. Eu faço só para assinantes, né? E algumas intimidades também, trivialidades. Isso dentro do Instagram. Já no Hotmart, é uma assinatura mensal que, por enquanto, só está entrando essas lives do apego. Porque lá eu quero que fique os craques sobre apego. Tem algumas perguntas também, vocês podem perguntar, eu respondo, né? Como se fosse vocês fazendo um curso mesmo sobre apego, tá? Então, lá no Hotmart, aí não vai ter os stories, não vai ter aquele tipo de interação. Os assinantes dos stories no Instagram também, eu tô falando um pouco sobre espiritualidade, não tem nada a ver com religiosidade, tá? Espiritualidade ajuda muito, ativar o corpo espiritual ajuda muito, principalmente os ansiosos, os evitativos também, mas principalmente os ansiosos. Inclusive, é um tema que dá para eu fazer também, para deixar lá no Hotmart para vocês, tá bom? Esse tema ajuda
Ativação do corpo espiritual para ativar no apego, para ajudar, né? No apego. Gostaria de encontrar um equilíbrio, sem sufocar e demonstrar que o interesse permanece. É o seguinte, ó, de novo. O ansioso acredita que são as suas ações que vão ativar o interesse no outro, tá? O interesse do outro nasce dele. Nasce dele. O que acontece? Nós vamos nutrir o interesse do outro não pelo que é importante pra gente, mas pelo que o outro está entregando de sinais pra gente. Eu vou dar um exemplo para vocês. Hoje eu atendi um homem que falou, olha, o negócio é o seguinte, eu compliquei meu casamento, eu tô perdendo meu relacionamento, eu quero melhorar. Conforme ele foi falando das queixas da mulher, eu falei, a linguagem de amor da sua mulher é palavras de afirmação. Se você voltar, se você escrever bilhetinhos para ela, dizendo o quanto ela é linda, né? Toda vez que ela se trocar, você a elogiar, quando ela chegar do trabalho, você né, se interessar pelo trabalho dela, sentar, conversar. Ele ficou assim quieto, olhando para mim. Era tudo isso que eu fazia no começo da relação. Mas por quê? Porque ele fazia para agradá-la, entendeu? Depois, no meio da relação, eu começo a querer só receber. Ou já fiz, já conectei, não esqueço mais, tá bom? Então, não tenha medo de perder a pessoa, de medo de mostrar desinteresse. A pessoa esteja atento aos sinais e dê para ela os sinais dela. Por isso que eu acho que é importante a gente fazer essa live da reciprocidade, dessa leitura, dessa comunicação do que o outro está entregando. Porque tendo uma coisa, gente, olha, foi muito difícil eu entender isso. Mas é uma verdade muito doída, que é o seguinte, ninguém é teu. Você não perde ninguém porque ninguém é teu. Nem minha filha que tá lá, ó, na sala, 12 anos de idade é minha. Ela não é minha, ela é do mundo. Porque ela tá com 12 anos agora, provavelmente daqui, quem sabe 6, 8 anos, ela vira pra mim e fala, mãe, tchau. E eu vou dizer o quê? Não vai embora porque você é minha? Tá? Sendo ansioso, como melhorar a relação e não machucar o outro? Melhora a relação que você tem com você, sabe? O ansioso venera, coloca essa relação no pedestal. Pratique o desapego sem ter medo de perder o outro e vá fazer suas coisas. Sabe, pare agora o que você está fazendo aí e faça uma lista das 10 coisas que você mais ama fazer. Pega essa lista e coloque ela no centro das atenções quando você se vê pegando só pensando nessa relação. Se volte para essa lista e se programe para fazer algo dessa lista, que você vai ver só o quanto você vai contribuir para o seu relacionamento. Como uma pessoa com apego seguro deve lidar com o evitativo sem perder a paciência, mas ter limite? Ó, Luan, então deixa eu te dizer uma coisa. O seguro não me faria essa pergunta. Você já está ficando no ansioso. No seguro, ele entenderia, tá, o evitativo, e se ele estivesse realmente seguro, né, ele entender inclusive que esse evitativo não está no momento, né, de uma relação e ia partir, tá? Sorry em te dizer. Doutora, eu já fiz a pergunta, mas me sinto mal de mandar mensagem para a pessoa que eu gosto, porque sinto que ele quer espaço. Se eu não mando, ele reclama. Como agir? Tá, é o seguinte, se ele não manda, reclama, tá? Mande a mensagem, mas desapegue do fato de que você está sendo... Mande quando você sentir no seu coração, mas vai diminuindo um pouco a frequência. E quando a pessoa reclamar, mas você não manda mensagem, né? Explique. Gente, a verdade sempre liberta. Olha, só não mandei a mensagem antes porque fiquei com receio de te amolar, ou de te preocupar, ou de te afogar, ou de...
sabe? A verdade sempre liberta. É uma forma que a gente tem de lidar com os nossos sentimentos, com as nossas emoções. Tá bom? E vendo como é que as coisas vão desenrolando, né? Gente, eu não tenho resposta para tudo, sabe? Depende muito, eu tento entregar aqui o meu melhor, mas, né? O que fazer e como agir estando num relacionamento com uma pessoa evitativa e sendo ansiosa? Ô, Matheus, assistir todas as minhas lives e essa de hoje, inclusive, anotar a modelagem do apego seguro, tá bom? E assim, ó, uma coisa importante é a modelagem do apego seguro a gente tem que fazer com a gente. Então, Matheus, para você tem que estar disponível, você não pode interferir no seu processo e você tem que encorajar você mesmo. Se você fica bom nesses 3 tópicos, e para você ficar bom nesses 3 tópicos, você tem que olhar para você, ou seja, para de ficar colocando essa relação no pedestal. A hora que você ficar bom nisso, inclusive, você pode até perceber que essa relação nem era tudo aquilo que você acreditava, tá bom? Mas para isso, volte para você, tá bom? Entendendo, seria importante inclusive que você fizesse um inventário. No inventário, né, no nosso inventário, tem uma pergunta muito importante, que tem uma coluna que diz o seguinte, que diz que é o seguinte, por exemplo, essa daqui, ó, como me perco a sucumbir aos princípios do apego ansioso? Então, como que eu me perco? Coloque, escreva, como é que eu me perco? Eu sendo ansioso, né? Em vez de me conectar, eu acabo brigando com a pessoa, eu fico me preocupando, eu fico disponível o tempo todo, acabo prejudicando a mim e ao outro, né? Eu afogo a pessoa, né? Eu cobro a pessoa mesmo sabendo que ela me ama. Escreva, como é que eu me perco sendo ansioso demais? Escreva, olhe para isso. E trabalhe só nesses pontos. Encontramos com o geminiano, gente. Oi, Silva. Cadê? O que mais, gente? Tem mais uma aqui na caixinha de pergunta. Só queria ela sem jogos. Me ajude, estamos distantes. Gente, na relação é o seguinte. Sabe aquele... Como é que é? Eu nunca sei fazer ditados. Como é que é? O João queria a Maria, que a Maria queria o Bernardo. Eu nunca sei. Por que não dá certo você querer uma pessoa? Quando você quer uma pessoa, essa pessoa se torna, né, algo, objeto na sua vida. E daí o que acontece? Você quer ter controle. Qualquer pessoa, ao menor sinal de que está se sentindo controlada, ela vai embora. Ela não vai ficar. Será sabão, tá? Então, qual que é a saída? Esteja disponível. Olha, é o seguinte, eu estou disponível, mas eu vou seguir vivendo a minha vida. E viva a sua vida. Ah, dona Ana, mas e se eu perder a pessoa? A pessoa não é sua. Ai, dona Ana, é muito difícil. É difícil. Eu concordo com você. Se fosse fácil, eu não tava aqui, ó. 1, 2, 3, só em cima da minha mesa, 5 livros para dar conta e mais 2 lá na minha cabeceira que eu tenho que ficar estudando simultaneamente para poder atender vocês, tá bom? Fora o que eu tô escrevendo ainda do livro, meu Deus do céu, esse livro precisa sair, gente. Tenho certeza que esse livro vai ajudar tanta gente. Olha, boa pergunta. Não fica aqui, essa é a última pergunta. Um ansioso pode transformar um evitativo em ansioso também? Veja, não é que pode transformar. Um ansioso pode gerar gatilho temporário de ansiedade no evitativo, só que quando isso acontece, se o evitativo fica ansioso por causa das estratégias do ansioso, o evitativo tende a ir embora.
Não queira achar você ansioso, que você, a sua emoção, o seu nutrir, o seu doar, vai contaminar o evitativo vai se tornar um ansioso também. Pode até acontecer isso, só que não se sustenta. O evitativo até pode temporariamente, em prol da relação, porque ainda está muito apaixonado, né? Entregar algumas estratégias de ativação de relacionamento, né? Se tornar até ficar um pouco ansioso, porque ele tá ansioso, né? Porque ele gosta da pessoa, mas ai meu Deus, então é isso que eu tenho que fazer. Só que não se sustenta e acaba se tornando tóxico, tá bom? Pergunta importante. Gente, é o seguinte. Eu espero ter ajudado vocês. Nossa, me deu uma canseira aqui, ó. Esse horário eu vou desligando, tá bom? Acho que uma pessoa ansiosa se torna manipuladora. Estou errada? Olha, Thalita, não. O ansioso sempre sai como o vilão do relacionamento, tá? Acho que a gente tem que ter um pouco mais de compaixão. O evitativo também pode se transformar num manipulador, entendeu? Porque ele vê a fragilidade do ansioso e daí ele vai usar isso ele pode usar isso contra o ansioso para cuidar do distanciamento dele. Então, assim, lembra? Vamos evitar as generalizações, tá bom? Qualquer pessoa, você pode se tornar manipuladora inconscientemente em prol de algo que a gente deseja muito. Ficamos cegos emocionais temporariamente e acabamos nos tentando manipular uma situação, inclusive para o bem da nação, tá? Vamos evitar as generalizações, que todo mundo sai ganhando. Gente, deu, era isso. Nossa, ficou longa essa live, né? Fiquem bem, se cuidem, sejam, né? Vão agora, assinem esse conteúdo, ele é muito importante. Tá no meu story lá o link ou para o Instagram ou para o Hotmart e também o link aqui na minha bio, tá bom? Tá moleza. Ou também tá aqui, é o símbolozinho uma coroa para ser meu assinante. Afinal de contas, vocês serão os meus reis e rainhas que vão mandar, né, dominar aqui a minha vida. É que vocês que dominam o conteúdo, ok? Beijo grande, se cuidem e até a próxima live.